Boa noite. Como vocês estão? Bem? Que bom. Estão todos bem? Agora você está bem? Porque me viu? Mas, menino, olha, tô fraca não. Nós vamos hoje conversar um pouco sobre o capítulo 23 do livro Jesus no Lar. No transcorrer desse semestre tem sido este o livro, né, que as doutrinárias da quarta-feira têm sido desenvolvido. E aí hoje eu, lendo mais uma vez a história que nós vamos conversar sobre ela, e eu lerei esta história daqui a pouco, eu me lembrava de um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, onde os discípulos, certo momento, perguntam a Jesus assim: Mestre, por que lhes fala por parábolas? Aí Jesus disse para ele o seguinte: porque eles, tendo ouvidos, não ouvem, tendo olhos, não veem. Então, por isso lhes falo por parábola. E aí eu refletia um pouquinho sobre isso que Jesus falava, né? Porque muitas vezes uma história contada, ela é melhor assimilada por nós do que, às vezes, de se falar uma hora e meia do mesmo tema. Porque uma história se torna mais fácil a nossa compreensão. Porque a história acaba nos permitindo que nós possamos entrar no enredo e nos sentirmos parte atuante daquele contexto. E na maioria das vezes, o que acontece é isso. À medida em que a história vai transcorrendo, eu vou me identificando ou com a história ou com algum personagem dessa história. Então, essa nossa historinha de hoje, que são os mensageiros distraídos, ela é extremamente interessante. Muito interessante. E eu vou associá-la ao capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 18, que trata do tema muitos chamados e poucos os escolhidos. Então, para que nós possamos fazer uma reflexão, que esse é o objetivo desta doutrinária de quarta-feira, é nos permitir que algum ponto desta narração, algum ponto dessa história, nós possamos nos sentir dentro e, de certa forma, podendo nos apropriar de ferramentas para nos mobilizarmos a uma ação diante da nossa vida. Ok? Porque todos nós que aqui estamos sentados neste salão, ou aquele que está vindo a esta instituição pela primeira vez, ou aquele que já está vindo pela segunda, pela terceira, pela quarta, o que já é aluno da ULI, o que já é trabalhador da casa, que esteja aqui presente, todos nós estamos aqui em busca de algo, não é? Muitas vezes nós não sabemos exatamente em busca de quê estamos. Mas no momento em que saímos do nosso trabalho, ou do nosso lar, ou de onde quer que estejamos, e nos deslocamos para aqui, nós estamos buscando algo. A princípio, eu não sei direito o que eu estou buscando, mas muito provavelmente cada um de nós aqui presente, em diversas possibilidades diferentes, está buscando a si mesmo. Porque só encontrando a si, nós somos capazes de viver intensamente as experiências da nossa vida. Seja ela no âmbito profissional, seja ela no âmbito afetivo, emocional, social, familiar, espiritual, religioso, seja o âmbito que for. Na verdade, todos nós que aqui estamos buscando por nós.
por esta singularidade que eu perdi aí pelo caminho, ou talvez nem me dei ainda a oportunidade de conhecer. E nós buscamos no externo aquilo que nos inquieta no íntimo. Então, essa nossa história de hoje, associada ao capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é muitos os chamados e poucos os escolhidos, a proposta desta história é nos fazer sair de dentro para fora, né? Sairmos muitas vezes daquela condição em que nós nos colocamos de coitadinho de mim. Eu não sou coitadinho. Eu sou um espírito criado para a felicidade e se ainda não adquiri a felicidade plena é porque ainda não soube procurá-la ou não soube semeá-la na minha vida. E as dificuldades que chegam até mim são experiências que me mobilizam sair desta condição de que as coisas boas não acontecem comigo, as coisas boas só acontecem com outro, comigo não. A felicidade é para todo mundo, mas não é para mim, de forma alguma. Nós somos criados para sermos felizes. Agora, a nossa compreensão e a nossa percepção do que é felicidade é que precisa ser ampliada. Porque eu posso encontrar plena felicidade em coisas bem simples e bem pequenas. Porque a felicidade é eu estar bem comigo e estar bem com todas as outras pessoas. Então, para que nós possamos refletir um pouco sobre este capítulo 23 do livro, que é uma delícia e vocês adorarão, antes de fazer a leitura, eu vou colocar um vídeo de 6 minutos e 22 segundos, só para a gente começar a entender do que nós vamos conversar. Mas antes disso, para não perder, não é, o hábito de solicitar a vocês que levantem um pouco. Olha, vocês não têm noção como esse salão fica bonito quando vocês se levantam e quando vocês sorriem para cá. Uma delícia. Sorriam com gosto, porque a vida é bela. Se ainda não está, nós podemos fazer com que ela seja. Vamos então, depois de sorrirem para mim, claro, eu gostaria que vocês dessem um abraço aí na pessoa que está ao lado de vocês. Troquem aí essa energia positiva. Que bom. Muito bom. Legal. Pronto. Fica bonito quando vocês se abraçam. Podem sentar. Eu fico um pouco invejosa quando vocês se abraçam aí. Eu fico aqui um tanto quanto abandonada aqui na frente. Mas entenda, já me senti abraçada. Muito obrigada. Agora eu já não estou mais invejosa. Tá vendo? Que beleza? Fui incluída no abraço. Abraçar é muito bom. Trocar energia é muito bom. Sorrir é muito bom. Às vezes, eu dou tanta risada que eu dou risada de nervoso. Não é? Eu fico nervosa, eu sorrio. Porque eu gosto muito de rir. Aí a minha cunhada, certa vez, disse assim, vem cá, criatura, você não tem problema nessa vida, não, é? Eu disse, tenho problema. Mas acredito que as pessoas não sejam obrigadas a ver a minha carranca só porque eu tenho problemas. Então, os problemas eu resolvo com sorriso. As dificuldades eu resolvo com sorriso também. Então, nem que seja de nervoso, eu sorrio e sorrio muito e com gosto. Então, convido vocês a aprenderem a sorrir também, mesmo quando a gente sorri das coisas que nos maltratam. Outro dia eu tropecei e caí, mas tive uma crise de riso que eu não conseguia levantar de tanto que eu ria. Da cena patética, em pleno shopping, caída no chão. Mas não aguentei. Achei que eu fiquei um barato caído ali no chão. Mas vamos lá. Rodrigo, por gentileza, prestem atenção nesse vídeo. Ele não é muito bonito, não.
mas nos chama a atenção para algo extremamente importante. O nome do vídeo é tolerância. Acho que vocês não conhecem esse também, não. Acho que Rai conhece.
Cenas fortes, não é? O que é que nós conseguimos perceber aí nesse vídeo? Alguma coisa que tenha nos chamado a atenção? Intolerância, exatamente. Pela forma como eles construíram ali aquele templo de oração, não é? Toda a forma como criaram aquele templo de oração tinha tudo a ver com a posição do sol, que era uma divindade que ele acreditava, né? Então, aquele primeiro personagem, que é o primeiro que aparece, aparentemente ele estaria só pós-era glacial, não é isso? Mas não estava. Outro indivíduo também havia sobrevivido àquela era, e se observássemos bem, o monumento que eles criaram eram diferentes, portanto, crença diferente, não é? Até pela própria forma do objeto de adoração era diferenciado. Pois bem, o vídeo, a leitura que eu farei a partir de agora, e o capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos, é a leitura que nós faremos hoje e é o que nós iremos refletir nesta noite. E eu gostaria muito, porque como esse trabalho é um trabalho que a gente busca por uma quantidade menor de conhecimento técnico associado à doutrina espírita, porque isso as outras atividades da casa já promovem. E o objetivo de um trabalho como esse é despertar dentro de nós coisas que nós ainda estejamos deixando adormecidos. Então, é um vídeo que ele não é um vídeo bonito, como normalmente é, colorido, alegre, feliz, mas que nos traz lições preciosas de nós, na nossa condição de ser humano, da nossa relação com o sagrado, da nossa relação com o outro e da nossa relação com a forma como o outro se relaciona com o sagrado. E esta leitura de hoje é isso aí. Se fosse só o vídeo, já estaria resolvido o problema do capítulo. Mas como eu sei que vocês leram o capítulo 20, tem um coração aqui no palco. Olha, tem um coração aqui, não caiu do meu livro. Vocês não leram o capítulo 23 não, né? Não? Vocês conhecem o capítulo 23? Então, para que vocês tenham conhecimento e para eu não atropelar o sentido da história, eu sempre prefiro fazer a leitura da história. Então, o nome desse capítulo que vocês irão refletir comigo nesta noite são Os Mensageiros Distraídos. A gente já faz uma ideia mais ou menos do que vem aí, né? Eu acredito que nós vamos nos identificar logo com os personagens chamados os mensageiros, né? Vamos ver que distração foi essa. E como é que nós andamos nos distraindo por aí, não é isso? Os ouvintes do culto da Boa Nova, vocês se recordam? Tem alguém que está vindo pela primeira vez aqui? Várias pessoas. Sejam bem-vindos. Aqueles que já vieram pela segunda e pela terceira vez. Tem alguém que já esteve no salão em algum trabalho que eu realizei aqui? Tem, né? Eu, além de fazer a leitura, eu explico, porque sei que vocês não têm conhecimento do livro, do que trata este livro. Este livro, na verdade, foi psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de Néio Lúcio, e tem o objetivo de, através de histórias, nos trazer conteúdos do Evangelho para que nós possamos nos apropriar destes conteúdos de uma forma mais leve. A história sempre se passa com Jesus reunido com os seus apóstolos na casa de Simão Pedro, que foi a casa adotada para inauguração do Evangelho no lar. Foi Jesus Cristo quem inaugurou o Evangelho no lar.
e fazia isto na casa de Simão Pedro, fazendo a leitura das Escrituras Sagradas. Então, toda a história sempre começa neste livro falando deste encontro no lar. Os ouvintes do culto da Boa Nova discorriam sobre as polêmicas que se travavam incessantemente em torno da fé. Nos círculos do farisaísmo de várias escolas. O farisaísmo que era, naquela época de Jesus, o tronco religioso predominante entre os hebreus. E este farisaísmo tinha diversas escolas, como hoje nós temos nos núcleos religiosos diversas escolas do mesmo tronco religioso. Quando Cristo, dentro da profunda simplicidade que lhe era característica, narrou tolerante. Um grande senhor recebeu alarmantes notícias de vasto agrupamento de servos em zona distante da sede do seu governo, que vinham fustigados por febre maligna, e desejoso de socorrer os tutelados que sofriam na região remota de seus domínios, enviou-lhes mensageiros de sua confiança. Os distraídos eram aqueles indivíduos que o soberano tinha plena confiança, conduzindo remédios adequados à situação e providências alusivas ao reajustamento geral. Os emissários saíram do palácio com grandes promessas de trabalho, segurança e eficiência na missão. Todavia, assim que se viram fora das portas do Senhor, começaram a rixar pela escolha dos caminhos. Uns reclamavam o atalho, outros a planície sem espinheiros, e outros ainda pediam a passagem através dos montes. Longos dias perderam na disputa, até que o grupo se desuniu. Cada falange, apoiados por um dos mensageiros, atendendo aos seus próprios caprichos, com absoluto esquecimento do objetivo fundamental que os reunia. As dificuldades, porém, não foram solucionadas com decisão. Criados roteiros diferentes, como que se dilataram os conflitos. Reduzidos agora numericamente, as expedições sofreram com mais rigor os golpes esterilizantes das opiniões pessoais. Os viajantes não cuidavam senão de inventar novos motivos para se atritarem inutilmente. Entre os que marchavam pelo trilho mais curto, pela vargem e pela serra, lavraram discussões improdutivas, contundentes e intermináveis. Dias e noites preciosos eram despendidos em comentários ruidosos quanto à febre, quanto à condição dos enfermos ou quanto às paisagens em torno. Horas difíceis de amargura e desarmonia, de momento a momento, interrompiam a viagem, sendo a muito custo evitadas cenas de briga e de morte. Surgiram as contendas a propósito de mínimas questões, com pleno desperdício da oportunidade, e em razão disso, tanto se atrasaram os viajores do atalho, quanto os da planície, quanto os do monte. De vez que encontraram no Vale da Peste a um só tempo, com enorme e interminável desapontamento para todos, porquanto a míngua do prometido recurso não sobrara nenhum doente vivo. A morte devorara-os um a um, enquanto os mensageiros discutidores
matavam o tempo através da viagem. O mestre fixou nos aprendizes o olhar muito lúcido e aduziu: neste símbolo, que é a história, temos o mundo atacado pela peste da maldade e da descrença. E vemos o retrato dos portadores da medicação celeste, que são os religiosos, de todos os matizes que falam na terra em nome do Pai. Os homens iluminados pela sabedoria da fé, entretanto, apesar de haverem recebido os valiosos recursos do céu, para os que sofrem e choram, em consequência da ignorância e da aflição dominantes no mundo, olvidam as obrigações que lhes assinalam a vida e, sobrepondo os próprios caprichos aos propósitos do Supremo Senhor, se desmandam em desvarios verbais de toda espécie. Enquanto alimentam o distúrbio, levianos e distraídos, os necessitados de luz e socorro desfalecem à falta de assistência e dedicação. E afagando uma criança presente, quando se lhe concentrasse todas as esperanças no sublime futuro, finalizou sorridente e calmo: a discussão, por mais proveitosa, nunca deve distrair-nos do serviço do Senhor que nos deu a fazer. Esta é a história. Os mensageiros distraídos perderam tanto tempo se atritando que, ao chegarem ao local onde deveriam levar haveres e medicação para socorrer os necessitados, já não encontraram mais ninguém vivo, de tanto que se perderam em discussões inúteis. Este capítulo do Evangelho, esse capítulo nos reporta ao capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata de muitos chamados e poucos os escolhidos, que diz o seguinte: aí, à nossa disposição, estão todas as matrizes religiosas, todas as crenças, como foi no início da história, ele falando da matriz mais antiga entre o povo hebreu, que era o farisaísmo. À nossa disposição, todas elas, todos os braços religiosos. A verdade não está em uma ou na outra. Não está na planície, não está no monte, nem está no atalho. A verdade é a forma como nós conseguimos interpretar e nos apropriar dos ensinamentos do Cristo e das verdades de Deus. Então, essa história nos convida à questão de respeito, não é? Porque em nome de Deus, em nome de Jesus, muitas tragédias já ocorreram, muitas guerras, muitas intolerâncias, muitas dissidências, porque cada braço religioso quer ter a verdade para si e desrespeitar a verdade do outro. Então, ao longo das nossas experiências, né, da humanidade, muitas religiões surgiram e nós temos algumas religiões que são matrizes de todas as outras. A verdade não está em nenhuma delas. Nenhuma delas é melhor ou pior. A forma como o indivíduo se apropria daqueles conceitos religiosos é que vai transformar aquela matriz em algo bom ou algo que não seja bom. Percebem? Percebem que quando
A leitura fala em 3 mensageiros distraídos, cada um querendo ser dono da verdade, cada um querendo estabelecer para si o domínio da situação, a coisa não fluiu. É o que acontece. É o que acontece. Já aconteceu, não é? No passado. Acontece ainda nos nossos dias, onde os indivíduos deixam de respeitar a crença do outro, porque a sua crença é que é a certa, a do outro é equivocado. E diante disso, nós nos deparamos com a intolerância para com a crença e o direito de crer dos outros indivíduos, porque nós queremos dominar, porque a minha crença é a verdadeira, porque a minha crença é a melhor. Mas, na verdade, o que faz com que a religião seja boa ou não é o direcionamento que eu dou dos seus preceitos, daquilo que está contido naquela matriz. Por isso, diante de todas as outras, a doutrina espírita é uma das mais jovens, não é? Vocês sabem que nós só temos 100 e poucos anos, a doutrina espírita, porque ela surge em 1858, com o objetivo de respeitar e interagir todas as demais que aí estão. Não é a melhor, não é a pior, não é a detentora de nenhuma verdade absoluta, porque verdade é um sentimento subjetivo. O que é verdade para mim pode não ser para vocês. O que para mim é lei, para vocês pode não ser. Por quê? Porque na condição de espíritos imortais que somos, alguém aqui não é espírito? Quem não for espírito, levanta a mão. Vocês não vão levantar a mão? Vocês são espíritos? E por que tem medo de espíritos? Se vocês o são, por que tem medo de espíritos? Quando acordamos pela manhã, que nos olhamos no espelho, nós temos medo? Às vezes sim, né? Às vezes dá um medo danado. É por isso que eu corto o cabelo. Porque do jeito que eu durmo, eu acordo. Mas não assanha com nada. Não assanha com ventania, não assanha com chuva, nem com travesseiro, não assanha com absolutamente nada. Do jeito que eu durmo, eu acordo aqui, é só passou a mão, está resolvida a questão. Pois nós não temos medo do reflexo do nosso espelho e nós acabamos de assumir que somos espíritos. Também não devemos temê-los, porque pelo fato deles estarem desencarnados e nós estarmos encarnados, não fazem deles absolutamente pessoas ruins. Como também não faz deles pessoas boas. Porque essas pessoas que estão desencarnadas e estão no nosso entorno convivendo conosco, são pessoas como nós. Que têm atitudes boas, que já é capaz da prática do serviço ao próximo, mas que também tem os seus conteúdos internos que ainda precisam ser trabalhados e que, diante disso, precisa melhorar. Mas precisa melhorar se desejar. Se desejar. Porque não existe nenhum indivíduo aqui presente ou ausente, encarnado ou desencarnado, que mude porque alguém lhe impõe isso. Não muda porque a religião manda, não muda porque a mãe manda, porque o pai manda, porque o marido quer, porque a mulher quer.
nós só mudamos e tomamos uma atitude diferente diante da vida quando nós desejamos. Se nós desejamos, nós vamos nos abrir para que possibilidades novas aconteçam. Mas se nós não desejamos e desejamos ficar naquela condição de Gabriela, qual é a condição de Gabriela? Hein? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, vou ser sempre assim. Não, nós não reencarnamos para nos mantermos nesta condição de aceitar ser e estar assim. Nós reencarnamos com uma possibilidade maravilhosa, que é sermos hoje o melhor que nós já fomos ontem. Porque se vocês concordam comigo, e eu tenho certeza absoluta que eu sou espírito, neste momento encarnada, levemente encarnada para mais, um pouco carnada demais, mas espírito encarnado. Se eu estou encarnado, eu já tive desencarnado. Se eu estou encarnado, é porque eu tive a oportunidade de recomeçar, de tomar a minha vida nas mãos e decidir. Eu quero ser nesta vida o melhor que eu posso ser. Eu quero ser nessa vida alguém mais tolerante. Eu quero ser nessa vida uma pessoa capaz de respeitar a mim e respeitar o outro. Foi o que não aconteceu no nosso vídeo, não foi? Cada um queria puxar a sardinha para o seu braseiro. E aqueles dois personagens ali somos nós. Somos nós que muitas vezes nos lembramos todo o tempo que temos direitos e esquecemos que para cada direito que nós temos adquiridos, nós temos um dever também. E o nosso direito termina quando começa o direito do outro. Então, se eu tenho o direito de crer naquilo que eu desejo crer, e o fato de vocês estarem hoje aqui, na quarta-feira, que dia é hoje? 11. Dia 11 de março de 2015, não quer dizer que vocês estejam aqui porque já incorporaram os postulados da doutrina espírita. Vocês estão aqui inicialmente, como todos nós estamos aqui, procurando por nós mesmos. Porque só encontrando a mim, eu vou poder empreender uma ação para melhorar. Porque eu só posso melhorar se eu entender que tem alguma coisa que não está legal. Porque se tiver tudo bem como Gabriela, eu não vou empreender uma ação. Por mais que alguém diga, você precisa disso, mas eu não sinto que eu preciso. É por isso que num trabalho como esse, em que a maioria de vocês chegam e não pensem vocês que são apenas vocês que aí estão do lado de lá, que chegam sofrendo, que chegam com inquietações, que chegam com medo, que chegam sofridos, não. Todos nós já passamos por isso. Todos nós já choramos. Todos nós já batemos na porta do Centro Espírita Harmonia. Me ajude. Me ajude. Aí, sabe o que é que nós encontramos nesta casa e em quase todas as instituições que procuramos assim? Ah, você quer ajuda? Quero. E você se propõe a quê? Porque eu posso lhe ajudar, não é? Eu posso fazer a minha parte e lhe ajudar. Mas e você? A que se propõe? Que tipo de mensageiro você quer ser? O distraído? Que tipo de ação você quer para si?
Que tipo de cristão você deseja ser? Porque neste capítulo, muitos chamados e poucos os escolhidos, a última parte deste capítulo diz assim: conhece-se o verdadeiro cristão pelas suas obras. O ponto para a nossa reflexão é: o que estamos realizando? Ainda nada. Não tem problema. Começa a realizar a partir de agora. E a realização começa, ó, comigo. Começa modificando o excesso da crítica. Começa modificando o excesso do julgamento. Começa modificando e buscando tolerar, aceitar, respeitar e compreender. E já vi que o pessoal chegou do trabalho, meus amigos queridos, que aqui estão, muitos, todos. Eu sei que nós temos um tempo a cumprir, e só para vocês sedimentarem o que a mensagem desta noite propõe, e os meninos vão adorar que eles vão assistir também, eu vou botar agora um vídeo pequenininho. Chama-se A Ponte. Quero que vocês se identifiquem, pensem em vocês neste vídeo. E a partir dele, comecem a elaborar uma estratégia de condução na vida de cada um de vocês. Que vocês possam sair daqui hoje com uma tarefa. O que eu posso fazer a partir daqui para ser diferente. Vamos assistir. Você saia. Saia você. Acho que eu não preciso falar mais nada, né? Uma boa noite para todos e muito obrigada pela oportunidade.